Mar ha dicho cosas muy importantes, pero una de ellas es que para el cambio se necesita poner a la persona en medio. Ese va a ser el lema de todo este día de congreso. Vamos a pensar en las personas y vamos a pensar de qué manera... Estamos aquí no meu bairro de Top, sediado na Eurocária. Ahora lo escuchamos, de qué manera podemos transformar el mundo, pero siempre situando, como decimos, a la persona en el medio. Nuestra primera mesa redonda lleva por título Revitalización de los territorios desde la innovación social. No podía haber mejor mesa para arrancar, porque lo más importante primero es la definición de la innovación social y de qué manera eso transforma lo más próximo, que es lo local. Además de Mara, por tanto, voy a dar la bienvenida a Modesto González, que es alcalde de Coria del Río, de Sevilla. Modesto, muy buenos días y bienvenido. También con nosotros Mafalda Méndez, es concejala de la Cámara de Alisó. Mafalda, bienvenida. Junto a Mafalda estará en esta mesa Carlos Bahía, concejal de la Cámara de Faro. Y conforma esta mesa Martiño González, concejal de la Cámara de Sabrosa. Bueno, va a ser muy interesante lo que decía Mara precisamente, escuchar lo que otras personas están haciendo. Es decir, compartir ideas, que es lo que hemos apuntado desde un principio. Muy bienvenidos, muy bienvenidas, muchísimas gracias por estar en esta mesa. Queremos ser todo oídos, queremos escuchar lo que estáis haciendo en vuestros municipios. Así que hemos escuchado un poquito a Mara. Si os parece, vamos a empezar. Modesto, comenzamos contigo. Muchas ideas que compartir desde Coria del Río, cuando tú quieras. ¿Cuáles serían ahora mismo los proyectos más consolidados, más fuertes que estéis desarrollando en el municipio? Bueno, tenemos muchos proyectos, pero antes de entrar en esa materia, pues me gustaría agradecer a la organización que nos inviten a estar aquí presentes, ¿no? Y por supuesto, pues felicitarlos por esta iniciativa en un momento donde parece que las alianzas y las uniones entre pueblos, entre civilizaciones, entre países, pues pudiera estar en horas bajas, ¿no? El establecer conexiones, como bien decía Mara, iberoamericanas, pues parece algo muy más que conveniente, ¿no? Creo que es fundamental que las alianzas y, sobre todo, no solamente desde el punto de vista estratégico, sino alianzas humanas prevalezcan sobre lo que hoy predomina en el mundo, ¿no? Parece que todo el mundo está en guerra. Nosotros venimos aquí precisamente a hablar de todo lo contrario, ¿no? Y además a superar esas circunstancias con innovación social y transformación de la humanidad, en definitiva. Así que, bueno, por eso creo que hay que felicitar a la organización y al mismo tiempo, pues, agradecer que cuenten con Coria del Río para aportar, pues, ese granito de arena, ¿no? Espero hablar con cierta tranquilidad. Soy andaluz, los andaluces hablamos bastante rápido y eso no es bueno para la comprensión del castellano, en este caso del andaluz más bien, ¿no? Me gustaría que viéramos un vídeo que traíamos preparado de Coria para que la gente pueda conocer, los que no conocéis Coria, pues pueda conocerlo en un par de minutos, cuáles son, pues, los elementos quizás más significativos de nuestro municipio. ¿Es posible? Seguro que es posible, ¿eh? Nosotros hacemos que sea posible. Vamos a intentar verlo desde el principio. A veces, partir puede ser la única opción. A veces, partir puede ser abandonar.
A veces, partir es estar para siempre. Porque a veces, estar es la opción. Y es que a veces, estar es de valientes. A veces, solo a veces. Si vienes, estarás para siempre. Coria del Río. Ven y quédate. Hay cosas muy significativas en el vídeo. Evidentemente, quien no conozca Coria, pues cualquier elemento puede resultarle pues, nuevo, ¿no? Pero veréis que el vídeo está traducido al japonés, por ejemplo, o que la chica tiene rasgos japoneses, o que hay una estatua de un samurái en nuestro municipio, ¿no? Bueno, ese es un elemento quizás más significativo en cuanto a lo peculiar de Coria del Río. Tenemos una vinculación desde hace más de 400 años con Japón, debido a una embajada que atravesó pues, dos océanos y 3 continentes para llegar a la Santa Sede. Y debido pues, a las circunstancias, pues hizo que varios de los miembros samuráis de esa expedición quedaran en nuestro territorio, en nuestra comarca, y a partir de ahí el ADN hizo el resto, ¿no? A día de hoy, Coria del Río pues, tiene entre sus habitantes pues, aproximadamente 700 personas que tienen de apellido el Japón, primero, segundo y hasta los dos, ¿no? Eso pues evidentemente nos ha permitido que en los últimos 40 años se haya tejido unas alianzas muy importantes desde nuestro municipio para toda España y con el país de Japón, ¿no? Somos el epicentro de la relación hispano-japonesa, y eso permitió pues, que el que hoy es emperador de Japón estuviera en Coria en el año 2014 para pues, certificar esa vinculación que tenemos con el pueblo japonés, ¿no? Ese es el elemento quizás más significativo de Coria, que nos está permitiendo en los últimos meses pues, iniciar otra alianza estratégica con 12 ciudades de todo el mundo, ciudades que están vinculadas con aquella embajada que pasara por Coria y finalmente también dejara parte de sus miembros en Coria, ¿no? 12 ciudades de la importancia de Acapulco, Ichinomaki, Sendai, La Habana, Coria del Río, Sevilla. Hay 12 ciudades de todo el mundo que nos va a permitir constituir la Liga de Ciudades Asecura con una intencionalidad parecida o similar o en la misma dirección que lo que hoy pretendemos establecer aquí como, no ya punto de arranque, pero sí como inicio de algo importante, ¿no? Algo de más importancia. Lo que quiero decir con esto es que desde Coria del Río tenemos muy claro que el crecimiento de la sociedad tiene que venir fruto del conocimiento del prójimo, del hermano que esté más cerca o un poco más lejano. Eso nos permite crecer más allá de la conservación de nuestras potencialidades. El Coria del Río está ubicado en el estuario del Guadalquivir. El Guadalquivir hasta Alcalá del Río, 80 kilómetros río adentro, sigue siendo un estuario, tiene mareas, tiene un calaje de marea de hasta 2 metros. Eso significa que somos costa, somos mar. Eso tiene unas implicaciones muy importantes de cara a todo lo que pueda desarrollarse en el entorno del Guadalquivir. Somos además una población de más de 300.000 habitantes los que estamos dentro de ese estuario, sin contar a la ciudad de Sevilla,
sobrepasa pues las 700.000. Lo que significa que la potencialidad que tiene pues este espacio es maravillosa. Todo ello sin mencionar pues, que dentro de ese estuario también se encuentra el Parque Nacional de Doñana, ¿no? Que es un elemento absolutamente vertebrador de todas las políticas ambientales que ocurren en toda Europa, ¿no? Otro elemento importante del estuario es que es un estuario navegable hasta el puerto de Sevilla, donde se reciben embarcaciones no de recreo, sino embarcaciones muy importantes y que también pues, es una circunstancia añadida al desarrollo que pueda establecerse dentro del estuario y al mismo tiempo hay que contemplarlo también como una oportunidad, ¿no? Pero está prácticamente todo por hacer en el estuario del Guadalquivir. Yo cuando veo los trabajos que se han realizado en esta zona, en el Duero, de Oporto hacia adentro, pues la verdad es que siento sana envidia en cuanto a todo lo que se podría conseguir, ¿no? Y por eso también el estar aquí, para aprender cómo se pueden desarrollar ese tipo de estrategias que permitan, utilizando las potencialidades del territorio, pues hacerle crecer como sociedad. La globalización hoy día lo acapara todo, pero tenemos que aferrarnos a nuestros territorios, a cuál es nuestra identidad, para que eso al mismo tiempo nos permita seguir creciendo sin atraparnos, sin dejarnos atrapar por esa globalización. Bueno, sí, creo que ¿cuánto tiempo llevo hablando? Se encanta escucharte, Modesto. Sí, Hemos perdido la cuenta hace tiempo. No quiero acaparar esto, porque yo hablando de Coria, como pero dice es la idea, sevillana, se me va el tiempo. Nos gusta mucho escucharos. Vamos, si te parece, a escuchar otros proyectos. Os vamos a pedir, por favor, que vayáis presentando con 2 o 3 ideas lo que ahora mismo estáis haciendo en vuestro municipio, ¿sí? Martiño, ¿tienes el micrófono? Creo que sí. Bien, a Martiño y a Mara os voy a pedir que encendéis el micrófono, por favor, con un botoncito rojo que está justo debajo. Yo te ayudo, Mara. ¿Sí? Bueno, entre tanto, Mafalda, mientras ellos encienden los micrófonos. Mafalda, vosotros ahora mismo, ¿en qué proyectos estáis acometiendo? ¿En qué estáis trabajando? Ora, antes de mais, bom dia a todas e a todos. É gosto estar aqui a falar sobre tema que, como foi dito logo no início, é tão caro a todos, que é a questão da inovação social. Faz todo sentido juntarmos-nos para falar sobre ideias e, acima de tudo, projetos muito concretos, para dizer o que estamos a fazer no terreno, o que falha, às vezes também é importante dizer, e também definir aquilo que devemos fazer no futuro. O Conselho de Alijó, algumas pessoas conhecem, que eu estou aqui a ver rostos conhecidos, outros nem tanto, é um conselho que se debate com os desafios de um território de interior. A questão do envelhecimento é uma preocupação, a questão de algumas dificuldades, por exemplo, nos transportes e no acesso. E com isto nós temos que todos os dias pensar como é que revitalizamos o território. E revitalizar o território passa necessariamente por trabalharmos o tecido económico e social. Quando nós pensamos em inovação social e quando pensamos no Conselho de Alijó, temos de pensar como é que isto se trabalha em todo o território. Para isso tem que haver uma base. E ninguém se engane que a base tem sempre que ser as comunidades. A comunidade é, de facto, o centro para nós podermos trabalhar a inovação social e para nós podermos trabalhar os territórios. Temos que criar um sentido de pertença, temos que melhorar a autoestima das nossas comunidades. E para isso nós precisamos de bases de colaboração. O tal poder da colaboração que se fala sistematicamente, não é? E que às vezes é muito difícil de trabalhar. Nós temos, por exemplo, em Alijó, um grupo de trabalho que reúne mensalmente a que chamamos tertúlias sociais, onde aquilo que fazemos precisamente é reunir técnicos das instituições que operam no território, ou que estão a trabalhar no território, e de parceiros da área social, para falarmos todos os meses sobre
as dificuldades e sobre aquilo que vamos fazer nos meses a seguir e nos anos e projetos a seguir para envolvermos as nossas pessoas e, nomeadamente, neste caso, com foco nas pessoas mais velhas. E eu estou a falar das tertúlias sociais porque o que é que isto tem de inovador? Juntar as pessoas todos os meses, conversar sobre os problemas e trabalhar soluções. Tem que ver com consistência, tem que ver quando chega um projeto e precisamos de o desenvolver, temos uma base sólida de colaboração para o fazermos. E é isso que é fundamental. Nós temos que pensar em inovação social, temos que pensar no futuro, temos que pensar em projetos, mas também temos que pensar como é que os operacionalizamos para que eles tenham efetividade nos territórios. E para que haja efetividade nos territórios, tem que haver colaboração. Para que haja colaboração, ela tem que ser trabalhada todos os dias com muito cuidado. Com muito cuidado. Nós temos que nos manter ligados, preocupados e sintonizados no problema das pessoas todos os dias. Porque depois, qualquer ideia que seja inovadora e tenha um potencial transformador, pode cair por terra se não colaborarmos. Por isso é que, quando eu penso em inovação social, e hoje, ao longo do dia, nós vamos ouvir, já viram o programa, projetos fantásticos que tiveram um poder transformador, mas, acima de tudo, temos que pensar na base, naquilo que vai provocar a transformação. Os municípios estão todos os dias preocupados em implementar medidas de cuidado e bem-estar para as suas comunidades. O desafio agora é nós deixarmos esta semente nas comunidades e as próprias comunidades continuarem a fazer este trabalho e continuarem a elas próprias incrementarem trabalho para o futuro, quase que autonomizando-se, e há bocado a Mara dizia muito bem, nós criarmos a política, autonomizarem-se da política e serem as próprias comunidades a fortalecerem-se umas às outras. Por isso é que estes momentos são muito importantes, para ouvirmos, para falarmos, é importante saber aqui também a questão da academia, a universidade estarem presentes. Precisamos todos muito de falar sobre isto, precisamos todos muito de colaborar uns com os outros para encontrar soluções. Eu tenho muito presente que nós não podemos simplesmente, quando estamos a pensar no projeto de inovação social, não podemos muito, é direcionado para a cultura, não pode ser só para a cultura, tem que ter a questão do ambiente, tem que ter a questão da economia, nós temos que pensar isto como um todo. Lembro-me de recentemente termos tido no Conselho de Alijó alguém que, num destes ambientes, foi profundamente inspirador para mim. Não sei se conhecem, é uma associação chamada Adiram, trabalha ali nas terras de montanha, e esteve lá presente a doutora Célia Gonçalves. Acho que devem pesquisar este projeto. Ela dizia algo absolutamente transformador, que é: porque é que numa aldeia de montanha, onde nada existe, muitas vezes, quando se quer implementar um projeto, nós queremos logo pensar na sede, queremos pensar na sinalética, queremos pensar no programa todo muito desenhadinho. E ela disse: vamos chamar as comunidades, vamos envolver as comunidades. E nesse projeto que ela falou, existe uma aldeia, que é a Aldeia de Cabeça, que tinha como missão trazer pessoas para celebrar o Natal na aldeia. Então aquilo que fizeram foi envolver toda a comunidade na construção da decoração da aldeia, na dinamização da economia. Portanto, são aquelas as pessoas que se apropriaram deste projeto e agora criaram uma aldeia de Natal que é muito visitada. Mas a maneira como ela fala disto é absolutamente inspirador. Quem decide, quem toma as rédeas deste projeto é a própria comunidade. Ou seja, trabalhar o sentido de pertença e a autoestima das comunidades. Portanto, não há inovação social sem autoestima das comunidades e sem sentido de pertença. Quando nós pensamos nisto, a forma de pensar em projetos e em medidas que criam impacto, se tivermos sempre isto como base, então vamos perceber que às vezes as coisas mais simples dão mais trabalho, mas efetivamente tem sempre que ver
com as pessoas no centro. E, portanto, poderia falar de inúmeros projetos que nós vamos criando nos concelhos, porque eu acho que nós estamos todos muito empenhados em cuidar das pessoas, em proporcionar bem-estar. Temos ainda que dar o salto para que sejam as próprias comunidades também a cuidarem e a fomentarem-se umas às outras. E estamos também a ter que olhar necessariamente para os problemas, ou não digo problemas, mas para os desafios que são o futuro. A questão do envelhecimento, já falei, a questão da sustentabilidade do ambiente, não é? Não pode haver nenhuma medida de inovação social que, por exemplo, hoje em dia não tenha o ambiente como preocupação. Nós há uns tempos, com um grupo de ateliê de costura sénior, senhoras que se juntam todas as semanas para costurar, decidimos aliar isto também à questão do ambiente, ou seja, dar propósito, porque isto é fundamental. Então as senhoras que se juntam para costurar tiveram um propósito, que era, nós vamos todos ao supermercado gastar muito plástico e se levarmos, se calhar, um saco que foi feito para nós, com muito cuidado, não é? Personalizado, se calhar vai-nos mudar aqui o comportamento ou vamos ter mais em atenção o não uso do plástico e o uso de um saco que foi feito para nós com muito cuidado. E então estas costureiras andaram por todas as freguesias do concelho a juntarem-se a outras pessoas para desenharem uns sacos e costurarem uns sacos para se entregar à comunidade no Dia do Ambiente. Estes sacos feitos por elas, com material que estava em qualidade, mas que já não seria utilizado para mais nada, foram então entregues às comunidades no Dia do Ambiente, personalizados para as pessoas. O que é que isto acontece? Primeiro, estamos a ter aqui uma medida de impacto ambiental, não é? Estamos a sensibilizar para não usem o plástico. Depois promovemos a interseção das comunidades, as freguesias, as pessoas falaram, conviveram, tiveram um propósito para se juntarem. Depois de terem andado para as freguesias, mais pessoas se juntaram a este ateliê de costura durante o ano. E com isto estamos a conseguir desenvolver uma série de outros projetos solidários que têm sempre como base, por exemplo, esta questão do ambiente. Em janeiro, nós temos um projeto que é os Brincadores, onde uma vez por mês existe na biblioteca uma atividade para famílias. E incentivamos sempre que exista a requisição de livros. Estas senhoras do ateliê solidário já costuraram umas mochilas para que os meninos, quando forem requisitar os livros, os levem nestas mochilas feitas por estas senhoras com esta mensagem de que vamos proteger o nosso ambiente. E vejam o cuidado que houve senhoras durante 1 mês ou 2 meses a costurar para vocês. Portanto, tudo isto, quando nós pensamos, parecem pequenas coisas muito simples, mas sempre que pensamos em alguma coisa, temos que lhe dar propósito. E, para mim, inovação social é muito sobre isto. Dar propósito, não pensar só numa dimensão, mas em várias dimensões, e com isto trabalhar para que depois os projetos continuem por si só e sejam as próprias comunidades a apropriarem-se deles, para que depois não aconteça aquilo que a Mara dizia bem, quando se quebram ciclos políticos, quebram-se medidas de inovação social. E não pode ser. Portanto, por isso nós temos que deixar que as comunidades se apropriem dos projetos e muitas vezes até aquilo até desvirtua. Não faz mal. Depois dizer, para terminar, que suponho que tenho que o fazer, que é fundamental nesta questão do poder da colaboração não só trabalharmos nos nossos concelhos, mas depois trabalharmos também em rede com outros. E daí este congresso, que é trazer conhecimento, trazer a partilha de experiências, também está alicerçado num outro projeto que a Câmara de Sabrosa, a Câmara de Vila Real e a Câmara de Alijó têm, precisamente pela necessidade e pela lacuna que sentem que existe ainda, que é a capacitação, a aceleração e a implementação de projetos de inovação social para que isto também seja gerador da economia. Pôr a economia a trabalhar para o tecido social. E achamos que, com esta candidatura que fizemos, onde nos unimos para potenciar os nossos territórios, achamos que temos aqui também
uma forma de capacitarmos ainda mais as pessoas do território, muitas vezes ideias que não conseguem sair do papel, poderem sair e terem aqui a capacitação e o conhecimento para que tenham sustentabilidade. Porque depois, se não têm sustentabilidade, rapidamente desaparecem e não criam o tal lastro, que é fundamental. Portanto, agradecer imenso também aos parceiros da Câmara de Sabrosa e da Câmara de Vila Real por estarmos unidos neste projeto que espero mesmo que avance, porque tem um potencial transformador, a meu ver, enorme. E depois agradecer também aos parceiros de Espanha. Temos mesmo que conversar muito, vocês fazem coisas muito incríveis e faz todo sentido falarmos sobre elas. Obrigada. Muchísimas gracias, Mafalda. Mafalda Méndez, que es concejala de la Cámara de Alizó. Por tanto, no pensar en una sola persona, pensar en comunidad con un propósito siempre para acometer diferentes proyectos. Carlos Bahía es concejal de la Cámara de Faro. Carlos, queremos también saber en qué estáis ahora mismo, qué estáis desarrollando. Muito bem. Bom dia a todos. Permitam-me que cumprimente a senhora vereadora Mara Minhalva e, na sua pessoa, todos os presentes. Cumprimentar também a Sol Barbado e toda a equipa do LabME e agradecer o convite que nos endereçaram. Bom, eu para a minha intervenção pensei, 10 minutos é curto, mas ainda assim passar rapidamente por aquilo que têm sido as medidas e as preocupações da Câmara de Faro ao longo destes anos. Focar os aspectos onde estamos mais consolidados, focar os projetos que estamos a trabalhar neste momento e perspectivar um bocadinho o futuro, nomeadamente no âmbito da inovação social que temos aí, que nós temos procurado aproveitar. E para começar a dizer isto, como contextualização, Faro é um dos concelhos, porque falamos de social, Faro é um dos concelhos que tem maior poder de compra a nível nacional, estamos em 7º ou em 8º lugar, e digo isto porque quando há mais poder de compra, há mais riqueza, felizmente temos menos problemas sociais, embora os tenhamos, naturalmente. Depois dizer que temos uma rede social onde temos instaladas, onde subscrita por mais de 100 parceiros. E isto é uma coisa que eu costumo dizer que me dá muito conforto, não me desresponsabiliza, naturalmente, mas dá-me conforto porque sei que, perante um determinado problema, há seguramente um parceiro, e falávamos aqui da necessidade das redes, há seguramente um parceiro que estará disponível para, connosco, abordar o problema e procurar resolvê-lo. Depois, porque estamos no Fórum de Inovação, deixem-me que vos conte um segredo. É que as câmaras municipais copiam muito. A Câmara de Faro farta-se de copiar. Porque muitas vezes os problemas que nós temos já foram sentidos em qualquer outro lugar. Já uma outra Câmara desenvolveu um projeto, já uma outra Câmara desenvolveu um regulamento e, portanto, não nos faz sentido começar do zero. Aquilo que nós fazemos é olhar para o que já foi feito para as outras câmaras municipais e, naturalmente, adaptar a nossa realidade com um sentido crítico. Mas, nesta perspectiva, copiamos, até porque o conceito de inovação é um conceito subjetivo. Uma coisa que pode ser um projeto pode ser inovador num determinado território, pode já ter anos de desenvolvimento noutro território. Portanto, há aqui alguma subjetividade neste conceito. Pelo menos aprendi isso pelas equipas do Portugal Inovação Social. Foram eles que me trouxeram isso e achei interessante e temos procurado aplicar. Dito isto, eu diria que Faro tem 3 eixos de atuação mais firmes onde tem desenvolvido a sua atividade ao longo dos últimos anos. Eu estou tentando olhar ali para o tempo, tinha muito para dizer, mas vou tentar cumprir os meus 10 minutos. Primeira questão, a questão do envelhecimento é uma questão incontornável. Faro, em 2012, portanto já lá vão 12 anos, criou um gabinete de apoio ao idoso. A ideia, na altura, era trabalhar a questão dos idosos, dar-lhes informação, dar-lhes orientação, dar-lhes a conhecer direitos que eles têm, e ainda hoje há muitos direitos que os idosos têm e não sabem, e o facto de irem às nossas instalações, saem com mais um formulário preenchido, saem com um rendimento acrescido de mais de 200 euros por mês, o que faz toda a diferença num orçamento familiar que muitas vezes é parco. Mas nós quisemos evoluir. Obviamente fomos acrescentando outras medidas. Nós hoje temos um cartão para que os idosos carenciados possam ir à farmácia e não pagar os seus medicamentos. Nós temos, e muitas câmaras têm, nós aqui não somos diferentes dos outros, mas é importante ter isto no território e tem tido um impacto muito positivo, porque estas famílias deixaram de ter que escolher entre os medicamentos, a alimentação
ou pagar a renda da casa, por exemplo. Chegam à farmácia, recebem os seus documentos e até com um impacto no Sistema Nacional de Saúde, porque passam a ter menos episódios crónicos, passam a ter que recorrer menos aos médicos. E, portanto, há aqui um ciclo virtuoso muito interessante. Temos apoio alimentar, temos um programa de teleassistência quando as pessoas se sentem isoladas, precisam de algum tipo de apoio pessoal ou familiar, simplesmente conversar, mas procuramos evoluir e até temos aqui a nossa vice-presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens. Inspirados nesta comissão, nós criamos o nosso conselho, a nossa Comissão Municipal de Promoção dos Direitos dos Idosos, porque achamos que, efetivamente, temos que olhar para os idosos não na perspectiva apenas de os receber nas nossas instalações, mas olhar para eles com mais atenção, olhar em rede, porque muitas vezes quando o idoso tem um problema, não é a Câmara que consegue resolver. A Câmara tem que puxar os serviços de saúde, tem que puxar os serviços de segurança, muitas vezes tem que puxar os tribunais e, portanto, criamos esta comissão restrita para discutir casos concretos e depois criamos uma comissão alargada com todas as instituições com intervenção no território na área dos idosos. Depois trabalhamos, já há muitos anos, fomos o primeiro concelho no Algarve a criar um núcleo de planeamento para intervenção junto das pessoas em situação de sem-abrigo. Na altura, quando o núcleo foi criado, a problemática era muito menor, hoje a dimensão é muito maior dos sem-abrigo. Liga-se, do meu ponto de vista, também com a questão das migrações, e poderei dar uma nota sobre isso mais adiante, mas, efetivamente, hoje temos em Faro, e sei que noutros territórios, um desafio grande ao nível do trabalho com as pessoas em situação de sem-abrigo. O que é que nós fizemos há 2 anos? E dizer isto, voltando um bocadinho atrás, quando eu dizia que o Conselho Local de Ação Social tem 100 entidades, a Câmara não quer, nem nunca quis, isso às vezes até é objeto de discussão política, não quer chamar a si fazer tudo, até porque não o conseguiria. E, portanto, a nossa lógica tem sido muito de apoiar as instituições, dar a iniciativa às instituições, deixá-las fazer, sabendo que muitas vezes não têm todos os recursos necessários e, portanto, aquilo que a Câmara faz, vai fazendo também, naturalmente, mas apoia. E, portanto, uma das coisas que nós fizemos no âmbito do sem-abrigo foi apoiar a construção de um centro de acolhimento de emergência. Ele está a fazer 2 anos, posso-vos dizer que durante o primeiro ano passaram por lá cerca de 125 pessoas. Muitas vezes, e nós adotamos aqui uma metodologia, falando também de inovação e falando de metodologias, porque sei que noutros concelhos onde esta realidade aconteceu, houve metodologias diferentes. O que é que nós fizemos num primeiro momento? Nós tiramos da rua, primeiro, as pessoas que estavam há menos tempo na rua. E isto permitiu que breves passagens por este centro de acolhimento de algumas semanas permitisse estabilizar a vida daquelas pessoas e que elas retomassem a sua normalidade. E, portanto, quando eu falo em 125 pessoas, este centro de acolhimento tem capacidade para 40 pessoas, significa que são pessoas que efetivamente retomaram a sua vida, não caíram numa situação mais complicada. E, em simultâneo, criamos também apartamentos partilhados, hoje temos 6 apartamentos partilhados, foi uma medida do Governo, aqui as câmaras tiveram que intervir apoiando no pagamento das rendas e fazemos todo o apoio psicossocial dessas pessoas, as que estão nos apartamentos, no centro de emergência, mas também aquelas que estão na rua. Depois, o terceiro eixo tem sido, ao longo dos anos, o apoio social, o apoio alimentar, eu julgo que esse é fundamental. Eu costumo dizer, em Faro não há motivo para haver fome. Só haverá fome numa circunstância. Se houver pessoas que estão nessa situação e que não são sinalizadas aos serviços. Porque se forem sinalizadas aos serviços, seguramente a Câmara ou algum parceiro tem uma resposta e consegue apoiar de forma sistemática essas famílias. Depois temos apoio a medicamentos, temos apoios sociais, tudo aquilo que vai existindo noutros municípios também. Quais são os desafios que se colocam pela frente? E vou já começando a terminar. Eu julgo que nós temos aqui 3 ou 4 desafios principais. Um é novo para nós, a questão das migrações. Há cerca Faro não tinha muitos migrantes, ou pelo menos aqueles que tinha de forma perfeitamente integrada. Estamos a falar da comunidade ucraniana, estamos a falar de comunidades dos Palopes. Hoje, pela dimensão, muitas destas pessoas vieram, não têm integração, estão em situação de sem-abrigo e, portanto, estamos a desenvolver um projeto neste momento para caracterizar e para definir linhas de ação, mas efetivamente é um desafio novo que nós temos neste momento.
Outro desafio que nós temos tem a ver com a passagem de competências, e quem é de Portugal sabe, e que trabalha com as câmaras, a descentralização de competências na área social traz-nos aqui alguns desafios. Estamos a fazer a nossa carta social, carta de saúde, peço desculpa, que queremos que seja prospectiva, perceber quais são os reais problemas de saúde que existem em Faro para poder trabalhar em montante. Não queremos um documento genérico, queremos atingir as pessoas naquilo que elas efetivamente precisam, conforme aqui foi dito, e, portanto, se soubermos que a população de Faro tem uma maior prevalência de diabetes ou de outro tipo de problema, é aí que nós queremos atuar a montante para, no espaço de 5, 10 anos, podermos ter resultados diferentes. Bom, e a terminar, porque perceber que o meu tempo está a terminar, mas poderia trazer mais coisas e dizer, outro desafio também tem a ver com a participação. Temos hoje um orçamento participativo que envolve também os jovens das escolas, porque temos um problema de participação no nosso país. Alocamos 300 mil euros por ano, vamos na 5ª edição, fazemos questão de apoiar pelo menos um projeto em cada freguesia, também numa lógica de inclusão, porque de outra forma as freguesias de litoral com mais população seriam aquelas a ter sempre os projetos vencedores. Nós não queremos isso, cada freguesia tem obrigatoriamente um projeto vencedor. Lançamos no dia 5 de dezembro a nova plataforma do voluntariado, também numa lógica de participação. Queremos trazer as pessoas para a participação, para o envolvimento na sociedade. Temos um projeto que tem funcionado muito bem. Abrimos também há 2 anos um centro de recolha oficial de animais, saindo agora um bocadinho da lógica da participação e entrando já na de inovação social. E aquilo que fizemos, e tem corrido extraordinariamente bem, tem sido desafiar escolas, instituições que trabalham com jovens, com séniores, com pessoas com deficiência, a visitar o nosso centro de recolha e a interagir com os animais, ou irem os nossos técnicos com os animais a essas instituições, e são dias diferentes, são dias fantásticos que têm corrido extraordinariamente bem. E, portanto, nesta linha, aproveitando o Portugal Inovação Social que temos neste momento em mãos, temos hoje 4 projetos já aprovados, 3 de capacitação de jovens, de qualificação de jovens, 1 de capacitação de instituições sociais e de empreendedorismo social, e estamos, ouvi de manhã que vamos ter aqui boas notícias, que espero que sejam os projetos aprovados muito em breve. Nós temos 7 projetos candidatados, 1 dirigido ao apoio psicossocial de famílias, outro dirigido à saúde mental, outro dirigido aos cuidadores informais, outro à literacia em saúde, outro à literacia alimentar, acessibilidades e jovens com deficiência. Queremos ter para todas as problemáticas do nosso concelho, umas com maior dimensão, outras com menos, mas efetivamente projetos para poder atuar, para poder fazer a diferença nas pessoas e, desejavelmente, que esses projetos, ao fim dos 3 anos de financiamento pelo Portugal Inovação Social, possam ser sustentáveis, possam continuar no terreno a apoiar as pessoas sem necessidade deste financiamento. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Carlos Bahía. Desde luego estáis trabajando duro en Faro, proyectos relacionados con las personas migrantes, por ejemplo, con la salud mental, con la familia, con la alimentación. Nos vamos a ir hasta Sabrosa, vamos a escuchar en qué están metidos ahora mismo. Mardiño González, concejal de la Cámara de Sabrosa, cuando quieras. Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa aqui presente. Agradecer ao LABME e à Câmara Municipal de Vila Real, principalmente, a nossa presença aqui e participação neste congresso. Bom, a Câmara Municipal de Sabrosa, desde o início deste mandato, está empenhada e está focada nas pessoas, porque o nosso próprio lema é abraçar as pessoas, abraçar o futuro. Temos essencialmente, como já foi dito aqui pela Sra. Vereadora Mafalda, partilhamos, se calhar, muito possivelmente, muitos problemas, porque são territórios do interior. Temos basicamente 2 grandes problemas, que é o envelhecimento, uma população muito envelhecida e uma camada jovem muito ténue e que temos que promover a taxa de natalidade. Bom, nesse sentido foram criados vários apoios. A Câmara Municipal definiu que a educação e a família são 2 eixos fundamentais. Portanto, aumentamos significativamente um apoio à taxa de natalidade às famílias, participando financeiramente, e vamos agora em cerca de 2.500 euros por nascimento de criança no concelho de Sabrosa
portanto, têm que residir lá há 2 anos ou comprar casa a título permanente no concelho. Convido-vos a quem quiser viver no concelho de Sabrosa, será muito bem-vindo. Somos pequenos em corpo, mas em espírito somos enormes. Não está previsto. Portanto, temos, ao longo dos anos, fomos criando, portanto, estabelecendo e criando vários apoios para as famílias, desde o cartão do idoso, portanto, como o Faro tem. Partilhamos também a criação da Comissão de Proteção de Idosos, que estamos neste momento em fase de elaboração. Os nossos idosos, portanto, desde que comprem a medicação no Concelho, são comparticipados pela Câmara Municipal. Temos uma rede de transportes gratuita para as escolas, oferecemos a alimentação ao pré-escolar. Temos todo um conjunto de apoios sociais para, de certa forma, aliviar as famílias no seu dia-a-dia, na questão económica e social. Bom, a Câmara Municipal participa em vários projetos, conjuntamente com instituições. Temos agora no território um projeto, há uns anos esta parte, bastante interessante, que será falado, julgo, no painel seguinte, que é uma associação Bagos de Ouro, que, portanto, digamos, vendo a necessidade e alguma carência no território, principalmente as famílias com parcos recursos, tem o foco na educação das crianças que não têm possibilidades ou que têm pouco apoio no dia-a-dia para a sua educação. E é aí que eles se focam e transformam verdadeiramente a vida das famílias e das crianças da região marcada do Douro, que neste momento já são vários concelhos focados na sua intervenção. Estamos também a iniciar o projeto E-Guarda com a Guarda Nacional Republicana de teleassistência e a Câmara Municipal já definiu que será feito, estamos a fazer um levantamento de todos os idosos isolados e todos aqueles que saiam fora do âmbito, porque este projeto não vai conseguir chegar a todos. A Câmara Municipal irá assegurar a teleassistência a todos os que necessitarem. Criamos também, em colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa, um banco de ajudas técnicas. Ou seja, todas as pessoas que necessitam de uma cadeira, de um colchão anti-escaras, seja o que for, que o utensílio for na área, portanto, do bem-estar e do conforto, a Câmara Municipal, conjuntamente com a Cruz Vermelha, empresta esse material pelo tempo necessário. Outro dos projetos que achamos bastante interessante, porque a nossa população é um pouco dispersa e envelhecida, como disse, criamos um projeto que é a Corrupção em Mente Sã, ou seja, em colaboração com uma instituição, a PPA-CDM de Sabrosa, a Câmara Municipal protocolou com esta instituição, portanto, a criação de uma equipa multidisciplinar que vai diariamente a todas as localidades que assim o entenderem, para promover atividades de exercício físico, consulta de psicologia, de enfermagem, animação sociocultural, etc. Esta equipa, portanto, trabalha permanentemente no terreno porque não queremos deixar ninguém para trás. Um outro projeto que temos, portanto, que aqui inclui a questão ambiental, são os monstros que abraçam, que já iniciou, ou seja, a Câmara Municipal, em colaboração com voluntários, recolhe no território todos eletrodomésticos, mobílias, etc., que as pessoas queiram dispensar. Temos um centro onde é reunido todo esse material e depois há uma equipa de voluntários que vai reabilitar todos esses equipamentos e distribui pelas famílias que necessitam e portanto, dá uma nova vida. Estamos também aqui preocupados com a questão ambiental, com o desperdício. Também, há várias empresas também no nosso concelho que se preocupam com os apoios sociais, nomeadamente a Seminta, a empresa Menin, que criou o seu próprio programa de apoio social, etc. Na escola também estamos com um projeto bastante interessante, que é o Conhecer o Como,
em que temos uma horta. Nós alocamos uma pessoa, um funcionário para o centro escolar, que trabalha uma horta pedagógica com as crianças. Portanto, temos três emendas durante o ano letivo, que são trabalhadas pedagogicamente com os professores, em que em que privilegiamos os produtos locais e sazonais, e também aqui ao nível da economia local estamos a contribuir para que as pequenas empresas locais tenham algum aporte, digamos assim, neste sentido. Bom, temos projetos também em andamento, que é o Balcão de Inclusão, como se calhar possivelmente todos os municípios, e o Balcão para a Inclusão, em que teremos uma equipa que irá, portanto, às freguesias, a todas as localidades. Depois, a Câmara Municipal sentiu a necessidade de promover eventos de partilha e de interação social. Nesse sentido, criamos basicamente 3 eventos no ano, que são o Dia dos Avós, o Dia da Família e a Festa de Natal, em que temos uma participação muito grande de idosos e de famílias, em que há uma partilha, há conhecimento, portanto, sai-se um pouco daquela... Há pessoas que nos dizem que se não fosse a Câmara Municipal, não sairiam todo o ano da sua aldeia. Portanto, isto deixa-nos extremamente confortáveis. Bom, dizer-vos que, principalmente aos nossos amigos espanhóis, que somos a terra de Magalhães e de Miguel Torga, não é? E que aqui também criamos atividades inovadoras. Lembro o próprio Espaço Magalhães, não é? Que criou, portanto, quem pretende reconhecer e conhecer novas realidades, e aquilo que o nosso Magalhães, que compartilhamos com Espanha, deu ao mundo, poderá visitar no nosso território. Para finalizar, dizer-vos que, no âmbito da nossa estratégia local de habitação, o nosso objetivo foi, portanto, requalificar habitações no território, ou seja, de que forma é que a Câmara Municipal está a contribuir para a melhoria dos imóveis do território, e quase todas as freguesias, nomeadamente das 10 freguesias, temos imóveis vamos ter imóveis em obra, e teremos todas as famílias sinalizadas, contempladas com habitação. Pronto, agradecer-vos a nossa participação aqui neste evento, e dizer-vos principalmente que estamos numa fase inicial da inovação social, digamos assim, que partilhamos com Vila Real e Lijó um projeto que acho que nos vai capacitar, que vai transformar realmente o nosso território. Muchísimas gracias, Martiño, abrazando el futuro, tal y como tú explicabas. Mara, si te parece, compartes con nosotros, con nosotras, lo que en Vila Real ahora mismo estáis haciendo. Sí, como he dicho a un ratito, me gustaría no traer mucha retórica y os enseñar un vídeo. Se llama Mi Barrio es Top. Aprovecho para os decir que es un proyecto que hemos candidatado a los premios Magallanes de Elcano y mañana vamos a saber los resultados. Vila Real já conhece este projeto, penso eu, que se chama O Meu Bairro é Top. Se não conhece na íntegra, já ouviu falar, os conselhos aqui à volta, estão aqui pessoas de outros conselhos, não conhecerão, mas eu achei que, mais do que falar de vários projetos, trazer apenas um. A tecnologia tem sempre estas coisas. É bom, para descontrair. Apenas um projeto, porque achamos que ele pode ser, não vou dizer que sirva de exemplo, que isso é muito forte, quem somos nós para termos um exemplo, mas é um projeto exitoso, nos parece. E pedi à equipa que o pudesse mostrar, por favor. Combate ao isolamento social e à exclusão. Temos aqui uma série de iniciativas
iniciativas, nomeadamente uma loja social. Temos aqui este espaço para se jogar xadrez, temos oficinas de música, temos uma lavandaria social, estabelecemos uma parceria com o ISP que nos tem permitido ter aqui várias ações de formação, para já na área da costura e da manicure, mas vamos ter também na área das tecnologias da informação e comunicação, na área da arte floral, enfim, em áreas que façam sentido às pessoas. O importante é que toda a comunidade sinta que este bairro é seu, que lhe pertence e que pode vir aqui quando quiser para estar um bocadinho connosco, aprender mais e divertir-se. Arte no Bairro surge uma parceria entre o município de Vila Real e a Associação Culturalmente. E surgiu com o objetivo de levar a arte para dentro dos bairros. Ao longo do mês de novembro foram feitas 4 atividades diferentes, quer aqui na Araucária, quer na Feira, em projetos tanto que o município já tinha a desenvolver, nomeadamente o projeto Mais Social, com os jovens, e também o projeto O Meu Bairro é Top, aqui precisamente na Araucária. A Culturalmente teve o cuidado de convidar artistas locais e já renomados, e que foram a Jumas, o Bacelar Pereira, a Arche e a Cláudia Martins. Todos fizeram atividades diferentes, mas tiveram um denominador comum, que foi trabalharem com crianças e idosos. Portanto, houve aqui o cuidado de promover um encontro intergeracional, trabalhar o processo criativo, eles perceberem em que consiste o processo criativo, articulando com os mais idosos. E de facto a arte tem esse poder de transformar as pessoas e de ajudar a quebrar obstáculos e estabelecer pontes. E ao fim de 4 atividades, podemos dizer que foi tudo conseguido, que há uma empatia e um vínculo muito grande que criou entre as crianças e os idosos, e por isso, claramente, este projeto é para continuar em 2025. Obrigada. Bom, este projeto está inserido num bairro social, agora que se chama O Meu Bairro é Top. Ele surgiu essencialmente com o objetivo de combatermos a exclusão social. Voy a hablar despacito em português para ver se me siguen bien. Um projeto que está inserido num bairro social e teve como principal objetivo combater a exclusão social, a solidão e também, isto para os mais velhos, para os maiores, e trabalhar competências de empregabilidade para os mais jovens. E há o que me parece que torna este projeto inovador, e por isso o candidatamos, é o facto de termos aqui atividades intergeracionais, porque não é fácil conseguirmos ter atividades intergeracionais. É fácil termos crianças, é fácil termos pessoas mais velhas, mas as duas a trabalhar em conjunto não é assim tão fácil. Como tal, nós temos um outro projeto que se chama Mais Social, que está a decorrer todos os dias, não só neste bairro que vimos, mas no outro. E, portanto, com a ajuda de entidades, de empresas que trabalham a questão artística, a questão cultural, a questão ambiental, a questão da literacia tecnológica, estamos a conseguir promover atividades que interessem às crianças, que elas possam aprender e também que os idosos possam sentir que ainda são úteis à sociedade. Isto pode parecer um chorrilho de frases feitas, mas eu acredito mesmo naquilo que estou a dizer, porque só mesmo quem esteve lá, este vídeo, apesar de estar muito bem feito, é claro que ele não consegue espelhar o que nós vimos naquele dia. Mas estão aqui muitos técnicos desse projeto que sabem que estou a dizer a verdade, porque ver o ar de satisfação na cara das crianças, na cara dos idosos, ao fazerem este trabalho conjunto, ou uma oportunidade de se conhecerem, foi absolutamente extraordinário. Isto não tem preço. E, portanto, este projeto fez-nos todo sentido trazer aqui, porque ele ajuda a empoderar. Cada vez más hablamos de empoderamiento, de capacitar a los jóvenes, a los mayores, de todo eso, y hay que trabajarlo en conjunto.
Y por qué no, que sean los ayuntamientos a darle la mano a estas comunidades que são mais vulneráveis. Portanto, o que eu queria dizer, eu penso que o vídeo falou por si. Eu optei por trazer um vídeo precisamente para não falar muito, porque acho que às vezes é bom vermos os projetos a acontecerem, como é que eles têm a repercussão no território. E seguramente para o ano nós vamos continuar este projeto e expandi-lo para mais 2 bairros sociais que nós temos. Já temos parcerias feitas, nomeadamente com a Cultura Adentro, que é uma associação juvenil e cultural que trabalha connosco de perto. Temos parcerias com o IFP, portanto a formação é fundamental, na minha opinião, para trabalharmos as questões que se prendem com a inclusão social. É pela formação que vamos, sem dúvida alguma. E também, porque não pela arte? Porque a arte é transformadora, a arte quebra barreiras, a arte permite que se llegue donde as palavras não vão conseguir jamais. E, portanto, queria partilhar este projeto convosco, não vou falar muito mais, temos muitos projetos, o que o colega Martinho aqui disse, e todos, aliás, quer o colega de Faro, quer da Lijó, nós temos também esses projetos, se não forem exatamente iguais, são parecidos, mas hoje optamos por trazer apenas um, para que pensem como ele é tão importante para a autoestima dos jovens, a autoestima dos idosos, o desenvolvimento cognitivo e emocional, quer das crianças, quer dos jovens. E reparem, dizer-vos só que este projeto em concreto, com a Cultura Adentro, foi durante um mês. Tivemos 4 iniciativas diferentes, com 4 artistas que já são renomados a nível nacional. E na 4ª atividade, a cumplicidade, a empatia entre os jovens e os séniores era de tal ordem grande que eu sei que eles chegaram a casa e foram encantados e falar disso às suas famílias. E quando nós conseguimos que os jovens e os idosos cheguem a casa e tenham algo de bom para contar, de diferente para contar, então sentimos que o nosso trabalho foi bem conseguido, que a nossa missão foi cumprida. Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigada. Bueno, de hecho, los proyectos intergeneracionales son unos de los que estamos poniendo hoy sobre la mesa en la palestra. Claro, estáis compartiendo con nosotros y con nosotras proyectos absolutamente extraordinarios. Yo os pregunto a todos, para que nos deis también, y podéis intervenir cuando queráis, nos deis vuestra opinión, de qué manera, ya que estamos enlazando España, Portugal e Iberoamérica, podemos crear o tejer redes entre vuestros municipios, vuestras cámaras, para compartir esos proyectos y, en definitiva, basarnos en la innovación social e imitar, que en realidad copiar lo bueno no es malo, ¿o sí? No, no es nada malo. Al contrario, yo creo que te facilita, ¿no? ¿Has cogido alguna idea, por ejemplo, Modesto? Sí, de hecho hay algunas que de cierto modo las estamos poniendo en marcha, ¿no? Pero evidentemente evita el esfuerzo de tener que idear cosas, ¿no? Cuando ya está inventada, pues o te diré más, de avanzar, ya que ese paso ya se ha dado, sí. El copiar permite también el progreso, ir más allá, ¿no? Y además nuestras sociedades, en este caso la portuguesa y la andaluza, me atrevo a decir, somos sociedades muy similares, ¿no? En formas de ser, con lo cual copiar ideas y estrategias es más fácil, ¿no? Probablemente si nos vamos al norte de Europa, pues es más complicado, pero creo que en este caso copiar nuestras ideas o nuestros proyectos no tiene mucha dificultad. A mí me gustaría mencionar un par de cuestiones importantes que estamos desarrollando en Coria y que quizás puedan servir también de ejemplo para otros municipios, ¿no? Cuando yo empecé a ser alcalde, que fue hace 11 años, ya llevo 11 años de alcalde, teníamos un problema fundamental en nuestro municipio, que era el desempleo. Teníamos más de un 36% de desempleo general y más de un 60% de tasa de desempleo juvenil. Aquello fue, evidentemente, el principal problema a atajar. Y en aquel momento, el principal objetivo para mejorar esa situación fue la dinamización económica del propio tejido empresarial de Coria. Coria es un municipio que tradicionalmente ha tenido muchísima vitalidad comercial. De hecho,
somos el municipio de la provincia de Sevilla con mayor tasa de trabajadores autónomos, de empresarios y emprendedores, con mucha diferencia con relación al segundo. Quizá por el sector, ¿no, Modesto? Porque vuestro municipio, uno de los sectores más potentes es el de la venta de vehículos de segunda mano o talleres. Sí, ese es un sector que en Coria desde hace ya muchos años cobró mucha fuerza y estamos ahora además intentando volver a potenciarlo y cogerlo como sector estratégico para desarrollar nuevas estrategias de formación especialmente. La industria del automóvil está cambiando mucho, sobre todo hacia el vehículo eléctrico, hacia el vehículo híbrido, y la formación en ese sentido ahora la estamos dirigiendo y además empeñándonos de forma muy importante y utilizando programas europeos. Vamos a invertir en los próximos 3 años 2,5 millones de euros en formación específica para el sector del automóvil y también para otros sectores que están muy pujantes en Coria, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues hoy día, por suerte, hemos conseguido reducir bastante esa tasa de desempleo. En este momento estamos en un 18%. ¿Habéis bajado casi a la mitad? Casi la mitad, sí. Y eso pues ha sido gracias a aquella dinamización y también al empeño de la formación. Porque esto que he dicho de potenciar la formación ahora no es nuevo, sino que hemos invertido en los últimos años pues otros 2,5 millones, 3 millones en formación en otros sectores donde veíamos que había pues un nicho de mercado para el empleo importante, ¿no? Entonces, para acompañar todo esto, incluso hemos terminado un centro tecnológico que teníamos en Coria sin terminar para formación y hemos creado un nuevo centro de formación para poder desarrollar todas estas iniciativas, ¿no? Y después me gustaría mencionar también otros proyectos en el que la formación está teniendo un papel importante, que es también transformador de una zona vulnerable de nuestro municipio, que tiene pues 40, 50 años y con el tiempo ha ido degenerándose. Una zona donde viven unos 300 vecinos, donde las tasas de desempleo pues eran todavía muy superiores y además pues hay otras connotaciones de seguridad, pues diferentes y que lo hacían todavía pues, más complicado, ¿no? Allí hemos realizado una inversión pura y dura en el barrio de más de 2 millones de euros en los últimos 2 años, pero además con una estrategia compartida con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en materia de seguridad que nos está permitiendo pues, transformar un barrio que durante 40 años pues, ha estado prácticamente olvidado y que hoy día pues, está saliendo a la luz y con políticas pues, muy coordinadas, no solamente desde el punto de vista lo que conocemos como políticas sociales, sino también de otro tipo que eran también muy necesarias. Bueno, estamos escuchando los proyectos que están llevando a cabo en Coria. Tenemos muy poquito tiempo, pero no sé si a modo de conclusión y precisamente basándonos en la inspiración de los proyectos de otros municipios, queréis apuntar algo más sobre quizás lo que queréis hacer, lo que queréis seguir haciendo en vuestro municipio o incluso las carencias que tenéis y las reivindicaciones para apostar más por ese proyecto. Mara. Sí, queria dizer uma coisa só, que já fomos aflorando aqui, mas é para não levantarmos o véu. Algo que nós vamos fazer em conjunto vai ser apresentado daqui a pouco pelo Nuno Augusto, pelo diretor do Régia, e é um projeto inovador, é uma candidatura que fizemos, vai ser com os 3 municípios, vai ser algo extremamente importante para o território. Mas não me sinto no direito, nenhum de nós, direito entre aspas, de o divulgar. Vamos deixar isso para o Nuno Augusto, mas de facto hoje, agora tendo em conta essa pergunta, parece-me que é o que é o mais importante de ressalvar, que temos um projeto em conjunto que está relacionado com o Centro de Empreendedorismo, mas o Nuno Augusto falará disso. É um centro de empreendedorismo, sim? E Nuno Augusto vai falar disso porque foi o Régia que fez a candidatura e vai permitir que os territórios temos realidades diferentes, mas temos algumas coisas, temos denominadores comuns, como já vimos aqui, a questão do envelhecimento é comum, a questão da necessidade de atrairmos os jovens também é comum e a importância da formação. Eu, por exemplo, que toda a minha vida trabalhei na formação, na educação e formação de adultos, reconheço que a formação é a base, é o pilar para se trabalhar em inovação social. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E este projeto que vos apresentei e outros projetos que falámos aqui,
inclusive acho que a Mafalda falou de Elijó, quer aquela partilha de experiências, quer de costura, o que quer que seja, é extremamente importante que a formação continue a acontecer junto, sobretudo, da população sénior, para que consigam ainda aprimorar competências e que sintam que têm ainda muito para dar à sociedade. E esse é um trabalho que compete aos municípios. É claro que as associações que estão no terreno, as associações ligadas à parte social, fazem esse trabalho, mas nem sempre têm os meios que nós, as autarquias, temos. E é por isso que aproveito para dizer, e vocês sabem, que podem contar com o apoio do município para ajudarmos nesses projetos que podem ir surgindo em cada território. Foram aqui falados hoje projetos pequenos, mas isto representa tanto na vida destas pessoas, e quando nós sentimos que elas estão mais felizes, que elas melhoraram a autoestima, então houve transformação. Se houve transformação, houve inovação social, houve impacto social. Sí. Os voy a pedir un poquito de brevedad para ir terminando. Então, só para concluir, estava a dizer sobre olharmos uns para os outros, para o trabalho que os outros fazem, e se isso é copiar, não me parece que seja copiar, eu acho que são inspirações, e há uma frase muito interessante que eu agora não me recordo como é que ela é, mas copiar é fazer também diferente, porque vamos sempre adaptar, a ser criativo, vamos sempre adaptar às nossas realidades. Nós temos é que estar atentos ao que funciona nos outros municípios e depois adaptarmos também a outros projetos que aconteçam no próprio território e adaptarmos à nossa realidade. Foram aqui falados imensos projetos, a Comissão do Idoso, os programas alimentares, os medicamentos, as estratégias locais de habitação, os balcões de inclusão, tudo isso o Conselho de Lijó também tem, e obviamente que também põe esse apoio disponível para as pessoas. No entanto, o segredo, eu acho que agora, cada vez mais, num contexto mundial em que vivemos, o envelhecimento por um lado, a falta de participação da juventude pelo outro, a questão da tecnologia, da inteligência artificial, como está a mudar a nossa vida, as questões ambientais e por aí em diante, tudo vai fazer, como eu disse, muito sentido no trabalho com as comunidades e neste tal poder da colaboração. E para mim era mesmo para concluir. Gracias, Mafalda. Carlos? Sim, só destacar o seguinte. Efetivamente, quando trabalhamos a área social, muitas vezes estamos a trabalhar problemas pluridisciplinares. E quando tentamos abordar uma pessoa, essa pessoa não tem um único problema. E, portanto, aqui a questão do trabalho em rede é fundamental. O município pode fazer o seu trabalho, as associações podem fazer o seu trabalho, mas se cada um por si fizer sozinho, o resultado ficará sempre aquém daquilo que é aquilo que conseguimos atingir se efetivamente formos todos em conjunto. E muitas vezes, se fizermos sozinhos, não conseguimos todos atingir o resultado final a que nos propomos. E, portanto, eu acho que esse é o grande desafio, são as parcerias, é o trabalho em rede, hoje, nos próximos anos, é por aí. E esse trabalho em rede pode e deve ser feito, e eu acho que nós temos aqui, voltando à questão anterior, temos aqui um elo que nos junta, que é a língua, quando não é o português, quando não é o castelhano, já temos aqui a terceira via, que é o portunhol, e, portanto, temos aqui, efetivamente, canais importantes que devemos desenvolver nesta parceria. Eu acho que esta parceria temos vontade efetiva. Ainda há dias, Portugal, o Algarve e a Andaluzia assinaram um convénio para que a alta velocidade chegue de Faro a Sevilha e, portanto, isto demonstra o quê? Demonstra que nós queremos efetivamente ligar ainda mais os dois países. Ligar na troca de pessoas, ligar na troca comercial, ligar no reforço da partilha da ciência e também, naturalmente, ligar na área social. E, portanto, é por aí o caminho, parceria, partilha, trabalho em rede. Martinho, terminamos? Sim, queria, portanto, reforçar as palavras do Sr. Vereador do Faro. Portanto, a partilha, o trabalho em rede é fundamental e deixar só aqui uma nota relativamente à Câmara de Sabrosa. Hoje em dia proliferam no município de Sabrosa a criação de associações, quase todas as localidades estão a criar associações para dinamizar as aldeias, etc., porque sentiram ao longo deste processo que a Câmara Municipal está como parceiro no território e que apoia. Não há um pedido de ajuda de uma qualquer associação do município, desde que devidamente fundamentada, claro, que a Câmara não tenha apoiado
ou logisticamente ou financeiramente no território. Portanto, esta nossa mensagem subliminar que estamos a passar para o território, e isso é muito importante nas câmaras municipais, as pessoas sentirem que têm ali um parceiro que os irá ajudar, que irá colaborar na resolução de problemas. Bueno, muchísimas gracias. Decía Carlos ahora que es importante tejer redes, que de una sola persona quizás parta una idea, pero el trabajo es comunitario. Están abordando temas muy diversos, desde la sostenibilidad, como hemos dicho, hasta la familia, hasta los problemas de alimentación o los colectivos vulnerables. Y de hecho nos ha quedado claro también que cada proyecto, cada iniciativa es fuente de inspiración para poder replicar e innovar al mismo tiempo. Muchísimas gracias por participar en esta mesa redonda. Gracias por enseñarnos tanto. Un aplauso.